Começando mais um Segundo Eu Começo podcast, o podcast do estilo de vida, do treinamento físico, da atividade física. Mais o que, Pedrão? Mudança de comportamento, né? Da saúde. Isso é muito importante. Da obesidade, do emagrecimento. E agora, por que não, da ginástica. Eu posso falar ginástica? Claro que pode. Beleza, com 2 convidados especiais. Ilustres. Trazido gente muito boa, então uma honra poder receber vocês aqui. Obrigado por disponibilizar o tempo pra gente. Vou passar a bola pro Pedro para ele apresentá-los e depois conduzir para vocês. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo. Primeiro, obrigado a você. Realmente, eu sei como é que é nosso dia a dia de correria, de trabalho, então dispor desse tempo para vir aqui num sábado para gravar é para parceiro, né? Então, a gente sabe que não é para qualquer um. Não é para qualquer um, então muito obrigado mesmo. E segundo, extremamente feliz porque a gente tenta trazer para cá quem é referência no mercado, assim, quem bagunça o mercado, vamos dizer assim, né? Quem chacoalha e as pessoas olham e falam, pô, o que essas pessoas estão fazendo, tá chamando atenção, né? E eu diria que no cenário carioca, se não nacional, vocês dois estão fazendo um barulho muito grande, no bom sentido. Pelo menos um bom trabalho. No bom sentido. Acredito que a gente esteja fazendo. Então, muito feliz aqui com os amigos Felipe Barbosa e Renato Lobão. Vou passar a bola para vocês se apresentarem e falar um pouquinho como é que foi. A gente sempre faz isso, né, Alain? De dar a oportunidade das pessoas entenderem como é que foi a trajetória de vocês dentro da educação física, como é que vocês começaram e tal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Primeiro os mais velhos. Eu que agradeço, né? Sempre faz essa brincadeira desnecessária da idade. Eu agradeço o convite de vocês, é muito legal estar aqui nesse podcast. Falar sobre a nossa história, que se mistura um pouco com a história da metodologia. Nós fomos atleta na infância juntos, junto com o nosso terceiro sócio, que é o Gustavo. Fomos atletas de natação e ao longo da vida tivemos assim sempre momentos mais próximos, momentos afastados, mas nunca totalmente afastados. E para chegar assim, em que momento nós resolvemos criar um curso, criar uma metodologia que, segundo vocês, acho legal esse reconhecimento que está fazendo barulho no mercado. Em 2016 eu vi uma postagem do Renato numa rede social e eu fazendo diversos cursos, inclusive fiz curso com vocês dois. Eu achava assim, o que eu posso fazer a mais numa aula de ginástica, mas sem perder a característica da ginástica? O que eu posso fazer de legal? De que forma eu vou trazer outros métodos de treino aqui para dentro? Eu vi um post do Renato e falei assim, cara, isso tem mais ou menos a ver com o que eu quero fazer. Esse cara, não lembro, eu sempre acho que foi, não vou ter exatidão, se eu não me engano foi um vídeo de um burpee. Porém, um burpee adaptado, ritmado, como se encaixa no conceito de ginástica. Uma atividade coletiva, musicada. Falei, opa, é isso aí que eu quero para dentro da minha aula de ginástica. Entrei em contato com o Renato. Quando você for dar um curso, eu quero fazer, quero aprender. Ele não fazia curso. Nós sentamos num primeiro momento para conversar, vamos tomar um café. E aí, a partir de 2016, a gente começou a idealizar o que fazer, de que forma criar um produto, criar uma metodologia não para o Felipe trabalhar, mas para eu e o Renato conseguirmos formar novos professores de ginástica. Primeiro eu vou agradecer, né, o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Sou muito grato, né, principalmente o Pedro, né, que sim, o Felipe traz muita coisa que ele aprendeu com o Pedro. Eu também tenho uma tabela com o Pedro através do Fabão, né, porque o surgimento do Wolfit, a gente costuma brincar, se o Wolfit tem uma mãe, que é a ginástica, mas se o pai do Wolfit seria o cross, né, porque através do Fabão eu adquiri bastante informação, né, que o Cross usa muito, os cursos que tiveram lá na Inox. Fiz aquele curso de kettlebell com aquele argentino Mariano, fiz o curso daquele levantador olímpico. Dimas, do Dimas. Fernando Reis. O Fabão me arrastava para tudo. Eu ficava tentando tirar a informação dele, vamos buscar informação lá na origem. Então, o Fabão teve uma participação muito grande, indiretamente você também teve. Sim, sim. Né? Então, para mim é uma honra estar aqui. E mais ou menos como o Felipe falou, né? A gente, no início, né? Eu era como qualquer professor de ginástica localizada. Eu tinha um padrão de aula, né? E eu tive as minhas referências na ginástica, mas quando eu conheci
o cross, treinamento funcional, né? Eu vi que dava para fazer mais dentro de uma sala de ginástica. E comecei a botar a cabeça para funcionar. Eu lembro que, assim, tirando o romantismo, né, da coisa, né, foi um pouco de preguiça minha. Fazer que, em vez de eu pensar numa aula todo dia para dar, cara, eu tava viajando para Nova York, não minto, para os Estados Unidos. Estava viajando nos Estados Unidos, um viagem longo, sem sono. Comecei a escrever, aula por aula, até chegar. Assim, já criei uma semana, dá para fazer 2 eu vou alternar. 2 parei, não, cara, acho que eu vou fazer 4, vou fazer o mês inteiro. Então eu criei um programa, né, de aulas com nome para cada uma delas, material pré-determinado para cada uma delas, e aos poucos eu fui moldando e aplicando, né? Então eu costumo dizer que foi um pouco de preguiça de criar uma aula todo dia que me fez criar logo 20 direto, né? Mas são aulas que têm um padrão, né? A gente veio até conversando sobre isso. Cada aula tem um padrão, tem um perfil. E quando o Felipe me buscou, eu já tinha isso montado, né? Aí o Felipe falou, pô, eu quero fazer um curso seu. Eu falei, pô, Felipe, primeiro eu ignorei, né? Eu não falei, não entrei nesse detalhe. O primeiro contato ele ignorou, ele respondeu o segundo. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Pedro vai me entender. O professor de educação física tem uma vaidade muito grande. Já é normal. Todo mundo da educação física tem o quê de vaidade? Mas o cara fala assim, eu não sou vaidoso. Esse que fala que não é o que mais é, né? E o professor de ginástica eu acho que tem um pouquinho mais, né? E nessa época, cada professor de ginástica tinha a sua forma de trabalhar, né? Talvez a sua metodologia própria, e cada um dentro da sua caixa, né? E o Felipe, referência na área, né? E além de ser um ótimo palestrante, me procurou querendo saber como é que eu trabalho. Eu falei assim, pô, ninguém abriu para mim como é que trabalha, com exceção dos professores que eu tinha como referência, né? Que deixaram mais ou menos claro como é que eles trabalhavam e abasteceu bastante a minha formação. Aí não falei, eu lembro até hoje onde eu estava morando, né? Eu estava no meu primeiro apartamento depois de casado. Aí eu falei, não vou responder não. Só que aí acontece, eu fui chamado por uma aluna minha que tem uma rede de academias no interior de Minas. Ela, pô, Renato, dá um curso lá na minha academia para meus professores. Eu falei, pô, Valéria, eu não dou curso, cara. Não, tu tem que ensinar os meus professores a darem aula que nem você. Ela me fez uma proposta bem significativa na época. Eu falei, cara, eu vou. Aí, do meu jeito, eu pautei lá algumas coisas importantes, dei um curso, tirei uma foto, postei. Aí o Felipe mandou mensagem, falou assim, pô, cara, te falei, cara, quando tu der um curso, tu me procurar, me chamar. Aí eu, porra, cara, vou te falar, cara. Me chamar como aluno. Como aluno, fazer, aprender. Eu tinha entendido isso. Aí eu falei assim, pô, Felipe, esse curso foi em Minas. Ele, porra, eu ia. Eu falei, pô, esse cara tá interessado. Tá interessado mesmo. Eu falei, cara, vamos fazer um lanche. Eu não tomava café na época, agora eu tomo, né? Aí ele não toma café. Vamos fazer um lanche? Vamos. Eu falei, Felipe, é o seguinte, qual o teu interesse? Você lembra da resposta que deu pra mim? Agora sim, especificamente. Cara, eu quero... Só puxou o microfone. Sim. Eu quero ser o cara do fit na Zona Sul. A gente marcou de se encontrar na Barra para fazer um lanche, né? E ele com interesse de fazer um curso meu. Ele queria uma data. Pô, vou dar um curso tal dia, tal local, para ele ir como aluno. E eu não tinha nenhuma pretensão de que fosse fazer um curso. E também não tinha nenhuma experiência. E realmente não me via numa condição de dar um curso para o Felipe, que era referência em curso. E aí eu pensei, cara, vamos juntar as forças, né? Eu abro para você a minha metodologia, para você entender, interpretar, e da forma como você entende a aplicabilidade de um curso, a gente criar um curso. Aí a gente se reuniu algumas vezes, né? Na intenção de montar esse curso, né? E foi assim, né? Que a gente se reencontrou, né? Montamos o curso de certificado. A gente qual o nome? A ideia do Felipe. Cara, certificação. A gente tem a ideia de trazer um conhecimento para que o professor aplique aquilo que você faz. E é isso que eu quero para mim, né? Eu quero aplicar aquilo que você faz. Então, vamos criar uma forma que os professores entendam e consigam replicar o que você já faz. Então, aí a gente criou o curso de certificação do método WolfFit. É muito legal isso que o Renato está falando, porque nesse momento, ele teve não só a humildade de abrir para mim, como eu perguntei, falei, Renato,
Ok, a partir do momento que você abre, você está disposto a ouvir uma crítica? Porque pode ter coisa aí dentro que eu não vou concordar, que eu vou te questionar, a gente vai ter que analisar. Você me explicar e me convencer do porquê, ou a gente avaliar e retirar essa metodologia. E assim, já se passaram 7 anos, a gente nunca teve problema em relação a isso, de acrescentar ou remover alguma coisa dentro do método. Não, a gente teve até um problema que eu acho que a gente ainda tem. A gente tem dificuldade de se criticar. Né? Mas teve um curso, lembra que a gente tinha um sócio inicialmente que era o Márcio, que saiu, e ele era muito crítico, chato pra caceta. E ele saiu. Quando ele saiu, ficou tudo maravilhoso. Ninguém criticava o trabalho de ninguém, a gente estava indo bem, só que a gente começou a perceber que o curso podia melhorar. Como que a gente vai melhorar? Né? Vendo aonde dá para melhorar. Aí a gente chamou o Márcio. Aí falta o crítico, né? O Márcio estava totalmente em outra, né? O Márcio, ele é desenhista, ele tem uma habilidade para desenhar absurda, ele estava em outra. Falei, Márcio, tu pode ir num curso nosso para fazer um relatório crítico? E ele foi. Né? E assim, o bom que não teve nada, ele mesmo falou, cara, vocês evoluíram muito, vocês estão indo muito bem, mas assim, dá para melhorar nisso, nesse ponto, naquele outro, né? E foi um momento que eu escutei gracinha, né, de profissionais de educação física, porque eu fiquei 3 meses na sala do Renato, sentado no fundo da sala como estagiário, assistindo, anotando. Aí depois que eu rodei o ciclo, 4 semanas, 20 treinos, vou fazer. Porque eu não quero só a teoria, eu quero a prática. Vou fazer. Então, primeiro mês assistindo, anotando, segundo mês treinando, terceiro mês questionando. Você fez isso, por quê? Como, por quê, para quem e quando? Quando a gente conseguia responder isso tudo, ok, tá na hora de rodar, vamos começar a formar. E mudamos muito, da turma de 2017 para agora. Hoje, quando a gente olha para aquele curso de 2017, a gente fala, cara, como é que a gente entregava isso tão ruim? Mas, se fosse esperar ficar pronto, pois é, isso aí ficar perfeito, isso nunca colocaria em prática. Nunca coloca em prática. Deixa eu pegar esse gancho. Vocês falaram de 7 anos, né, basicamente, e aí nesses 7 anos, imagino que quantos professores, né, a pergunta é quantos professores hoje você já tem formado replicando isso? E quantos alunos finais vocês conseguem, sei lá, imagino que atendam depois dessa capilaridade de 7 anos, e o que vocês esperam aí ainda para frente disso, né? Qual é o teto, se é que há algum nessa história? O Gustavo, que é o nosso outro sócio, ele está muito mais inteirado dessa parte de números, mas assim, há um módulo atrás, que não é esse que nós estamos divulgando agora para outubro, nós já divulgávamos mais de 600 profissionais formados ao longo desses 7 anos. Desses 500, 600 profissionais que estão replicando ou não nas suas cidades, nas suas academias o método, cada um tem uma turma lá, às vezes de 10, outros de 20, 30, cada um case de sucesso ou não. E o que é muito importante, que a gente sempre fala, a certificação do Wallfit, ela não te ensina a dar aula. Você já tem que dar aula de ginástica. Ela te ensina uma forma diferente de trabalhar com aquilo. Não dá para um curso de um final de semana, ou mesmo quem faz a certificação completa, que são 3 módulos presenciais e um online, o cara não vai aprender a contar no ritmo da música. Isso aí ele só vai aprender com o tempo, ele tem que ter minutagem de aula. Apesar da gente ter um módulo de musicalidade, que ensina o cara a treinar o ouvido dele para a cadência musical que a gente utiliza nas aulas de ginástica. Perfeito. Mas isso não é... A gente não cobra isso dele ali, até porque treino leva tempo, né? Então... A minutagem de aula dele, seja como aluno ou como professor, é que vai dar essa bagagem a ele. A gente ensina uma forma diferente dele trabalhar com aquela modalidade, que eu já vou me adiantar um pouquinho lá na frente, que assim, durante muito tempo só se preocupava com uma valência física. Acho que a ginástica, ao longo da história dela, ela trabalhou tudo, de repente ela foi abrindo mão. Nós fazemos parte de uma geração que conhecemos a ginástica localizada e que ficava se discutindo na ginástica localizada qual tipo de força era treinado. Se eu for entrar nesse mérito, eu vou perder sempre para musculação. Se eu pensar só no treino de força, pelo treino de força, e pensar na capacidade de hipertrofia que aquele estímulo pode gerar, eu vou perder para musculação. E aí discutir se era força dinâmica, força pura, explosiva, resistência de força. Peraí, a gente veio com um método que assim, trabalha força em suas maiores variações possíveis e outros componentes
da capacidade física para saúde e qualidade de vida. Que era o que eu buscava. Eu fazia outros cursos, fazia um curso, caramba, muito legal, HIIT, do ponto de vista de treinabilidade, é muito legal. Aí eu ia aplicar aquilo na prática e falava, cara, mas é feio, não é ginástica. Feio porque nós vemos num conceito de aula, todo mundo fazendo junto, no mesmo ritmo, musicado. Eu achava legal, mas era um momento da minha aula que eu não queria filmar. Eu falava assim, cara, o momento que o meu treino talvez seja o mais interessante como treino é o que eu menos quero colocar na vitrine. E esse cara colocava na vitrine aquele momento que usava aqueles movimentos plásticos que tinham uma interferência muito grande do treinamento funcional, do LPO, do cross. Disso vem aquela coisa da ginástica, a nossa mãe, e o cross é o nosso pai ou padrasto, é quem tem a interferência maior ali para a criação do método. Deixa eu só fazer uma conta de português aqui, rápido. Você já fez aí? Sim, tô jogando para baixo. Não, então, mas porque eu tô imaginando 600 pessoas botando aí 20 alunos, só que normalmente quantas turmas tu tem? 4 no dia. Então se você pegar um cara, botar em média que ele tenha 2 turmas por dia, é 24 mil pessoas. Praticando o negócio em base diária, sem contar a rotatividade que tem, porque das 30, 40 que vão numa sala, não são as mesmas 30, 40. Deve ter ali uma base de 20, 25 que é sempre igual, e umas outras 10, 15 que eventualmente uma vem num dia e veio a outra, não vem tudo junto. Então a gente está falando aí, eu chutaria em torno de 30, 40 mil pessoas. Até porque o dado que o Felipe citou aqui, que a gente... E já é de um ano atrás, né? De um ano atrás, contabilizando os alunos presenciais. A gente tem um módulo que é online. Pode falar em 50 mil. Entendeu? A gente tem um módulo que é online. Então, assim, é uma coisa que é difícil a gente mensurar um número mais preciso. 50 mil pessoas atingidas. Deve ser por aí, cara. Estamos chutando aqui, mas como é o nome do Cláudio? Gustavo. Gustavo provavelmente tem alguma ideia melhor. Provavelmente. Não, ele é mais assertivo. Ele seria mais assertivo aqui com relação a isso. Vamos ver se o Gustavo vai escutar o episódio. Eu falo porque isso Coloca no comentário aqui pra gente esse número. Eu falo porque isso, cara, isso é muito maneiro. Porque assim, eu sempre falo com as minhas filhas, né? Elas sempre me perguntam, né, papai, coisa de dinheiro, como é que faz para ganhar dinheiro e tal. Eu falei, cara, quem ganha dinheiro é quem impacta a maior quantidade de pessoas. Quando você faz alguma coisa que impacta muita gente, né? Quanto mais pessoas você impacta, você modifica. Nosso podcast de mudança de comportamento, saúde e qualidade de vida. Você consegue fazer isso para essa quantidade de pessoas em 2 níveis diferentes, para o profissional e ainda para o público final. Para mim, essa é a medida de sucesso, entendeu? Então, acho que isso dá uma credibilidade, um sucesso pro método absurdo, porque realmente é muito maneiro. Certo. Parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui, saindo um pouquinho da área do empreendimento. A tua resposta carrega junto para total a questão de ser um empreendedor. Sim, total. Exatamente a postura que vocês têm, claramente. Mas você falou um negócio que você deve conhecer aqui o nosso trabalho, falou em saúde e qualidade de vida, entra aqui no nosso terreno. E os alunos em si, eu acho que eles podem falar dos alunos e professores. Vocês veem hoje essa busca pela saúde e qualidade de vida? Ou ainda tem a galera que está ali na ginástica porque quer ficar mais bonita? E se tem, qual é a visão de vocês em relação a essa mescla aí do cara que vai pela estética, do cara não, né? Da pessoa, né? Acho que ainda tem mais mulher do que homem, né? Não, 99% mulher. Mulher, né? Então, eu falei, o cara já... Eu não vou dizer 100%, porque de vez em quando pinga um... Eu tenho um aluno homem. Então, a minha pergunta já está toda errada, vou refazer. Só a parte... Então, a mulher que vai lá, ela já tem essa noção da saúde e qualidade de vida, vocês se preocupam em entregar isso? Os professores têm essa preocupação? Como é que vocês enxergam essa parte da nossa profissão? Deixa eu pegar o gancho aqui. Assim, para mim, eu achei a pergunta muito boa, porque, para mim, a minha opinião, tá? E pela vivência que eu tenho, a aluna, vou falar no feminino porque a gente acabou de citar, a aluna, ela vai pela estética. Ela não vai pela saúde e qualidade de vida. Né? Uma vez eu vi foi até num podcast, um cara da nossa área falar, um cara muito bom, né? Que tá bombando na nossa área, que ele falou, quem vai para academia preocupado com saúde é quem tá doente. Quem não tá doente vai pela estética. E tudo bem.
Que colhe saúde. Saúde, exatamente. Desde que o profissional tenha essa consciência. Eu falo para as minhas alunas, vocês vêm pela estética, mas vocês levam saúde de bônus. Isso. Entendeu? Porque, assim, o método tem essa característica, o Felipe falou, da plasticidade, né, da metodologia, e muita gente ignora isso. Eu acho que tem dois aspectos. O aspecto comercial, que quando a gente filma, registra e divulga, isso vende mais, né, uma aula plasticamente mais atrativa, e motivacional para o aluno. Porque quem trabalha com musculação, eu já trabalhei com musculação, com personal, hoje eu não trabalho mais. Você pedir para o teu aluno dispor de 10, 15 minutos do treino que ele paga para você, para trabalhar mobilidade, estabilidade, ativação de core, ele vai te enrolar, ele não vai querer, ele vai querer direto para os finalmente. E na metodologia, as alunas elas trabalham as questões preparatórias, né, que a gente chama que é o conceito de mob stability, né, que é estabilidade e mobilidade, de uma forma tão dinâmica que elas curtem, né, porque é plástico, é bonito e é saudável. Então, assim, respondendo a tua pergunta, elas não vão com a consciência de saúde, na minha opinião, mas elas levam isso de brinde. Legal. Mas aí já emendando nisso... Eu queria saber a visão deles. Tá bom. Então... Como é que vocês percebem a visão dos professores? Porque você falou, a pergunta, eu queria ver os dois lados, né? As alunas, eu já esperava um pouco disso, e no final fica todo mundo melhor fazendo isso. E parabéns, porque uma das coisas que a gente entende que traz aderência é a diversão. E o que você falou é maravilhoso, cara. Parabéns mesmo por vocês conseguirem fazer isso, colocar elementos que vocês julgam importantes do ponto de vista técnico, associados a um aspecto de diversão, de uma resposta afetiva legal para a pessoa. Bacana. E os professores? E vocês e os professores? Eu acho que assim, nós tentamos passar essa mensagem para os professores que, por mais que o teu aluno venha em busca da estética, você, como profissional de educação física, vai entregar para ele aquela estética associada à melhora da saúde. Não tem como. Melhorou os níveis de força do cara, melhorou a saúde. Melhorou a mobilidade, melhorou a saúde. Ele está preocupado em ficar com... o homem, se fosse o caso, com bíceps hipertrofiado, a mulher com quadríceps, com glúteo, mas você está melhorando a forma como aquele corpo se movimenta, melhorar no somatório de tudo, a composição corporal daquela pessoa, por mais que o podcast tem tudo a ver com isso. A gente fala para os nossos alunos que você precisa de uma mudança de comportamento. Só a aula, mesmo quem treina, tem alunos que treinam comigo de segunda a segunda, 7 horas por semana, fazem treino do método Fit, regular na academia de segunda a sexta, eu dou aula na escala de sábado e pagam pelo private group no domingo. Treinam 7 horas. Não adianta nada treinar as 7 horas se não mudar o comportamento nas outras horas todas que sobram da tua semana. Né, eu brinco, quem treinar 6 já treinou 1/4 de um dia. Sobram 6 dias inteiros e 3/4 desse dia para você engordar. Não é o meu treino que vai te emagrecer. Você precisa de uma mudança de comportamento. Agora, o profissional, ele busca muito método. Eu vejo muito, eles chegam naquela ansiedade que é coisa nova. Alguns querem receita de bolo, assim, mas a maioria quer aula cheia. Eu, quando olhei para a aula desse cara, eu falei assim, minha aula já é cheia, mas eu sou um cara inquieto. Eu não estou satisfeito com aquele 30. Eu quero 35. A hora que tiver 35, eu quero 40. Sou sempre em busca disso. E em busca de eu não quero 30, 35, 40, 50, fazendo o mesmo treino que eu fazia 20 anos atrás. Eu vou num curso de cross com o Pedro, porque tem coisa dali que eu posso melhorar. Eu vou num curso de mobilidade porque tem coisa que eu possa melhorar a minha prescrição. Só que era difícil colocar aquilo dentro da musicalidade, dentro da característica que nós falamos aqui, que é do motivacional da ginástica. A partir do momento que a ginástica abrir mão da musicalidade e da coletividade, ela está deixando de ser ginástica. Deixou de fazer no mesmo ritmo, deixou de fazer todo mundo junto, é melhor estar fazendo num salão de musculação. É melhor estar em outro ambiente. O ambiente ali, ele é propício para isso. É o que a gente tenta passar como mensagem para os nossos professores, que são os nossos coaches, masters, e hoje em dia nós já temos outros head coaches, que são aqueles que se destacaram que, se o Renato e o Felipe não puderem estar presentes numa certificação, eles têm total condição de tocar aquele curso de formação. Essa era a minha próxima pergunta, já respondeu. Legal. E aí, emendando nisso, na pauta eu tinha botado, para quem não entende muito, tá um pouco fora do mercado e eventualmente não sabe muito do método,
Explica um pouquinho, assim, quais são os pilares do método, quais valências que vocês têm de foco, assim, dá um panorama geral do que seria, de como é que seria essa organização, né? Essa lógica de pensamento de treino. Eu gosto muito de falar isso. Essa lógica de treinamento, né? Isso foi uma das primeiras coisas que eu propus ao Renato. Falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que ter é um conceito. Eu tenho a formação dos professores, a apresentação ela não é muito textual, mas tem um slide que tem lá uma citação. Eu botei aspas e embaixo, assinatura Renato Lobão. Por quê? É a cara da marca, é a mente que idealizou aquilo ali. Eu só cheguei para somar e transformar isso num produto. Mas aí nós temos lá uma citação que é de 2016, quando a gente formou a primeira turma para 2017. O que é o Wallfit? Naquela época, era um novo conceito em ginástica, tem a ginástica como a sua mãe, um novo conceito em ginástica, com 4 pilares fundamentais na estruturação dessa metodologia, que são mobilidade core e os outros 2 pilares, que são os pilares que a gente chama de específico, força e metabólico. Esses 4 pilares têm como principal variável na intensidade o movimento. A gente fala que a sobrecarga ela vem depois. Você vai usar como principal variável de ajuste de intensidade no nosso método é o movimento, sem abrir mão desses 4 pilares. Aí, depois dessa parte conceitual, já fica claro dentro do conceito, esses 4 pilares são os pilares de sustentação da metodologia. A gente trabalha mobilidade core para preparar, força e metabólico para treinar efetivamente essa turma, essas alunas, que o nosso público é predominantemente feminino, a gente acaba falando sempre essas alunas. Pode, eventualmente, ter 1 ou 2 alunos, mas o público predominante é feminino, né? Depois que nós criamos esse conceito, definimos ali quais as valências físicas são treinadas, a gente foi para essa parte que o Renato falou anteriormente de estruturar e como é que a gente vai entregar isso para os professores. Bem, nós temos 4 semanas, 20 treinos divididos em 5 dias em cada uma dessas semanas, vamos montar um módulo para cada uma dessas semanas. Então o cara vai lá e faz um módulo alfa, módulo beta, módulo ômega, ele vai se certificando e aumentando a quantidade de ferramentas que ele tem lá dentro da caixa de ferramenta deles. Ó, fiz um curso, já tenho 5 treinos, voltei lá para minha academia, vou aplicando. Ele não chega na segunda-feira e aplica o treino na íntegra. O Gustavo, que é o nosso sócio que cuida muito mais da parte de inscrição, números, mas ele tem uma frase que é muito importante, ele avalia o trabalho dos outros professores pela rede social. A gente não tem como estar lá na segunda-feira na academia do cara, seja em Vitória, na Bahia, São Paulo, Minas, rede social. Só a forma como ele arruma a sala, o Gustavo já começa a perceber que houve uma mudança de comportamento dele enquanto professor. Caramba. É um cara que até sexta-feira ele entrava na sala, pega um par de halteres e um par de caneleiras. E cada um fica onde quer. A gente, na metodologia, a gente define, arruma por fileiras e colunas onde cada um vai ficar. Parece besteira. Não é não, cara. Não é. Eu tenho 20 anos de ginástica e 11 de Wallfit, né? Até hoje, eu tenho que meter a mão na sala para arrumar as alunas, né, o lugar delas, de acordo com o que eu vou trabalhar, e eu tenho que brigar com elas. Porque o aluno de ginástica tem essa característica, tipo assim, eu gosto de ficar aqui, esse é o meu lugar. Não é o seu lugar. Dependendo da formatação do treino, pode ser que seja. Mas se eu for precisar de algum espaço a mais ou a menos, eu vou ter que mexer em você. Eu penso, primeiro, na segurança de vocês. Segundo, na eficiência e na dinâmica do treino. Para eu entregar a vocês aquilo que vocês querem, vocês têm que ficar aonde eu estou dizendo que vocês têm que ficar. Cara, tem uma curiosidade. Você sabe que o Pedro só convidou vocês para esse momento. A organização, que é o cara mais metódico que eu conheço. Cara, tem que estar tudo A no B, lá na Inox, e o LPO tem essa parte que você falou, que é a segurança, que é bizarro. Então, lá na Inox, às vezes você tem um treino que o cara vai fazer barra com um salto na caixa e um exercício de levantamento de peso, um power clean. E aí, cara, é um pandemônio se você deixar solto. Então, sabe o que eu costumava fazer? Eu botava todo mundo no lugar. Aí eu falo, agora todo mundo embaixo da barra. Aí vai todo mundo embaixo da barra. Falei, agora vai um pra caixa, vai outro pra caixa. Tá todo mundo na sua posição, aí rola um bullyingzinho.
agora vamos ensaiar antes de começar porque às vezes é um formato de EMON. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Não, eu falei, vamos ensaiar. Vai dar merda? Vai dar merda. Com certeza vai dar merda. Aí eu vou, aí um vai pro outro lado, fala, opa, parou, volta. Meu irmão, aí ensaiava tudo, agora tá tudo bem, agora vai. E aí funciona. Mas se não fizer isso, cara, a primeira volta, normalmente, aí o nego já se enrola, até o cara pegar, se foram 3 voltas no circuito e perder uma volta, perdeu 1/3 do treino. Entendeu? Não deu o que tu queria. Pô, Pedro, então essa organização é perfeita, cara. Vou dizer todo dia para não ser exagerado, tá? Mas pelo menos umas 3 vezes por semana eu tenho que me desgastar com relação a isso. Por causa a ginástica tem uma característica muito grande da aluna adotar o lugar, tipo assim, registrar ali, botou... Metro quadrado. Não, é meu. Aqui é o meu lugar, cara. Não, você tem que entender, tudo bem, eu entendo o que você gosta de fazer aqui, mas não vai funcionar. Às vezes eu falo assim, às vezes para não ser nada pessoal, tem aquela questão da primeira fila e tal, eu vejo que tem mais gente na primeira fila do que cabe. Aí eu boto as barras uma do lado da outra, assim. Aí eu vejo uma barra trepada na outra, né? Aí eu falo assim, gente, ó, a distância entre os lugares tem que ser um pouco maior do que o comprimento da barra. Senão vocês vão bater barra com barra. Ninguém se mexe. Às vezes, quando eu estou mais disposto, eu vou lá e quando eu vejo que tem uma aluna mais disposta, mais receptiva a mudar de lugar, eu tiro ela, né? Porque tem uns que eu sei que vão arrumar um problema, eu vou acabar com o dia dela se eu mexer nela. Quando eu vejo. Mas é verdade, né? É complicado. Esse feeling é muito legal. Às vezes eu falo assim, quando eu vejo assim, ó, eu vou arrumar problema com qualquer uma delas que estão ali, se eu tirar. Então foi o seguinte, ó, se virem. Quando chegar na hora de usar a barra, vocês vão lembrar do que eu falei. Vai bater barra com barra, vocês vão ter que chegar uma para frente, outra para trás. Então, eu só quero que vocês não se machuquem e venham reclamar comigo. Se machucar, fica quieta. Né? E deixa elas acabam se entendendo, mas elas entendem a mensagem. Mas eu vou te falar, esse de ensaiar, acho que... Eu ensaiava direto, cara. Você não tem noção da quantidade de vezes que eu fiz isso. Essa questão do ensaio que você falou, eu trabalho numa unidade, nós trabalhamos juntos, né, na unidade do Leblon, que a sala é muito pequena, apertada. Coloco muita gente naquela sala, e nós temos uma característica do método que até o Wolf, de trás para frente, flow. Eu brinco com essa coisa da palavra, e o flow, a gente fala muito do flow dentro da metodologia, que é da fluidez. O treino tem uma característica, quem olha de fora parece que é uma aula de aeróbica. Ela não para nunca, ela começa e não para. Talvez ela tenha um break assim no momento de guardar a barra e pegar a caneleira. Tem aula que você já pega o material todo no início, ela vai do início ao fim. É um circuitão todo emendado, todo conectado, até a parte de recuperação passiva, né? Porque a gente não tem recuperação passiva, tem ativa. Recuperação ativa, né? A gente não tem pare e descanso. Gente, agora pare e descanso e bebe água. Não tem. A gente sabe que elas fazem isso porque elas vão sair do step, vão levantar, vão ter que deixar a barra, tá tudo pensado para que elas façam uma recuperação, no mínimo, transitória, né? De um exercício para o outro. E com essa coisa do flow, às vezes ali no Leblon me quebra um pouco, porque eu não tenho espaço, eu tenho que fazer assim, eu quero manter o flow na aula, mas eu não sei se com 3 filas, será que a última pessoa vai conseguir fazer um burpee? Aí se eu chegar tudo pra frente, pro pé dela não bater lá atrás no vidro pra fazer o burpee, na hora que eu vou fazer um exercício na frente, a primeira fila tá assim no espelho, tá encostada no espelho. Antes da aula começar, testa aí, faz, aperta, diminui a distância entre a primeira e a terceira fila. Mas isso aí é uma característica do método, que é um problema muito bom. Faz toda a diferença. Uma das coisas que eu sempre penso quando eu monto os treinos é saber como que eu vou fazer para botar mais gente para dentro. Porque, graças a Deus, eu sempre tive esse problema, o Felipe tem, os outros professores também têm, de não caber. Quando eu comecei na ginástica... Problema bom. Quando eu comecei na ginástica, da aula de ginástica que foi em 2003, eu acho que foi um momento bem ruim da ginástica localizada, né? Porque tudo era proibido, né? Os cases de sucesso da ginástica eram muito crucificados pelo que eles faziam, e hoje em dia todo mundo faz. Isso. E as salas estavam esvaziadas. Eu lembro que eu tinha um foco de ter 40 alunas na minha sala. Tipo assim, acho que aquilo era distante, eu botava 20, eu já comemorava. Hoje, as minhas turmas da Barra, da manhã, eu coloco 70,
65, numa sala que foi projetada, e eles medem, né, uma distância mínima que não foi por mim, para 50 pessoas. 50 pessoas, para mim, Vazio. Não, é uma coisa, vamos dizer assim, ideal. Ideal do ponto de vista de dinâmica, De espaço, segurança e tal. Mas aí eu vou deixar 20 de fora, que estão ali dispostas a fazer. Na verdade, às vezes, se para pensar, o custo-benefício daquela aluna que fica lá atrás, imprensada na barra, o que ela tá se esforçando para estar ali, qual o benefício que ela vai ter, o que ela acha que ela vai ter. Então, assim, eu levo muito isso em consideração na hora de arrumar a sala, na hora de pensar no treino, fazer com que a aluna que está lá atrás tenha a mesma qualidade de treino que a aluna que esteja lá na frente. Perfeito. Nós falamos muito de ter uma metodologia amarrada, mas não engessada. A gente não entrega uma aula pronta que ela tem que ser 8 repetições nessa velocidade, mais 8 repetições nessa velocidade, e essa é a série. Não. Você tem ali uma estrutura de treino que o profissional com mais bagagem ele vai poder alterar ou não. Apesar de nós vermos que os grandes cases de sucesso dentro da metodologia são aqueles que trabalham cada vez mais próximo dos nossos treinos. Mas passei por uma situação parecida com essa do Renato agora há pouco tempo atrás. Ali nós trabalhamos numa unidade que é minúscula. Para quem não tem noção, não conhece a unidade, eu tenho uma sala que, quando ela inaugurou há 12 anos atrás, falavam que eu poderia colocar 16 alunos. Hoje eu trabalho no dia a dia com 20 no aplicativo oficial da academia, porque já se alterou de 16 para 20, mas eu já alinhado com a coordenação, eu boto 24, 25, dependendo da aula. Tem dia que eu falo, não dá, 22 acabou porque não tem mais espaço, uma aula com barra, com bastão. Cheguei numa segunda-feira para dar um treino que eu sou um dos apaixonados pelo treino. Dentro dos 20 treinos tem aquele que é o meu predileto, e as alunas também vão criando aquele vínculo, é uma relação de amor e ódio. Tem uma aluna que brincou comigo essa semana que falou que acha que sofre da síndrome de Estocolmo, porque ela não consegue se afastar do torturador, né? Quer esse treino. Cara, cardio leg. Cheguei para dar um treino cardio leg na segunda-feira, lá no Leblon, 31 alunas. Vou mandar 11 embora para casa segunda-feira, 7 horas da noite, não vou. Comprei o barulho, assumi a responsabilidade de alterar um treino clássico da metodologia, tirei o step da sala, que assim, é uma agressão você tirar o step do treino cardio leg, mas tirei porque eu não tinha 31 steps, guardei tudo no espelho, que é o armário da sala, é atrás do espelho, arrumei 31 colchonetes, é aquele, cada um no seu quadrado, só cabe ali, em cima. Tomando esporro de aluna, como você vai dar um... Eu vou te entregar um treino de membro inferior com característica metabólica. Ele pode não ser o que nós pregamos na metodologia como cardio leg. Aí eu tenho outros treinos metabólicos de perna, leg fit, burning leg, leg challenge, mas eu vou te entregar um treino de perna de característica metabólica e eu não vou mandar 11 clientes embora para casa insatisfeitos na segunda-feira, 7 horas da noite. É um problema, mas é um problema bom. Sim. A gestão da academia adora que eu gere esse tipo de problema. O meu aluno adora. Eu é que não gosto, enquanto proprietário da metodologia, de fazer uma alteração. É um dia que eu até evito postar ou correlacionar o nome daquele treino com aquele treino que eu ministrei, que acabou sendo um treino totalmente diferente do que nós ensinamos lá na metodologia. Ele está dentro dos mesmos princípios, mas fugiu um pouco na questão da organização e do material. Mas é um problema bom, né? A gente trabalha em busca disso, né? Perfeito. E dentro dessas questões ainda de metodologia, o que vocês veem? Vou dar um exemplo do cross, né? No cross eu sempre tive problema lá, porque para mim a maior limitação é o desequilíbrio de movimentos bilaterais e unilaterais que eu tenho no cross. Então eu consigo colocar carga, eu consigo fazer metabólico pesado, a gente consegue fazer tudo lá. Mas os unilaterais, o exercício mais unilateral, ele é mais chato, fica mais difícil de você ajustar na programação. E o cross tem muita predominância de movimento bilateral. Então, para mim, isso é uma limitação do método. Eu entendo isso, tento botar uma ou outra coisa unilateral, mas é uma limitação. O que vocês conseguem ver de limitação? Assim, o que incomoda vocês hoje, que vocês queriam, sei lá, eventualmente mexer no método e falar, pô, precisava eu botar um pouco mais disso, mas não dá, sei lá, alguma coisa assim.
Eu acho que... Se tiver, tá? Não, se tiver. mas eu acho que a ginástica localizada, eu tô falando da aula que eu dava de ginástica localizada, na época tinha muita coisa que eu dava para mim, tanto que a gente tentou trazer muita coisa e eu acho que a gente conseguiu. A gente foi muito feliz com a implantação de muitos exercícios, com a montagem dos exercícios para gerar estresse muscular nos grupamentos que a gente tem a intenção de trabalhar. No início, lá atrás, se falava muito, na ginástica não tem como se trabalhar com muita sobrecarga. Pô, Pedro, vou te falar de coração, nem precisa. Nem precisa. A minha maior missão dentro da ginástica, até hoje, é conscientizar o aluno do movimento, né, com a mecânica que eu estou propondo. Se o aluno começa a compensar, né, vou dar um exemplo, numa remada. Você pode fazer uma remada com uma carga X, né, compensatória, fazendo rotação de tronco, usando o membro inferior como alavanca, com tirada de torque, balanço. Ou você pode fazer uma remada com tronco 100% estabilizado, com os membros inferiores também só te dando base, uma carga 30% menor. E se você parar para pensar, a ativação da musculatura que a gente está tentando trabalhar vai ser até maior. Então, assim, eu não vejo a questão da carga, que a ginástica tem um limite, né? Lá na aérea, a barra mais pesada é de 30 quilos. Muito pouco usada. E, enfim, eu não vejo isso como uma dificuldade, tem que ter mais barras mais pesadas. Não tem. Não tem. Eu acho que o que a gente pode fazer, e é muito mais fácil, a gente conscientizar o aluno da qualidade do movimento, do padrão motor, né? Então, não vejo a sobrecarga mais como uma necessidade, como a gente via lá atrás, né? As pessoas falam, a ginástica não tem tanto peso quanto na musculação. Na minha opinião, não precisa. O que talvez falte na ginástica, e talvez a gente um dia solucione, seria a ausência de uma polia. Então, o padrão de puxada, exato, né? Fica muito refém da remada. Exato, a gente fica remada, a gente trabalha pullover, a gente trabalha crucifixos invertidos, mas para o trabalho de dorsal, né? Puxando de cima para baixo. É um padrão de movimento. A gente falta, né? Quando a gente faz o private, né? A gente consegue fazer alguma coisa bem próxima, mas também não ficar longe do que a musculação utiliza, né? Enfim, no meu modo de ver... Me deu uma maluquice aqui agora na cabeça. Já eventualmente pensou em usar um super band e fazer uma dupla com alguém de suporte? E a pessoa no chão sentada ou não. Isso. No private, sim. Nos montes faz. Aí tem gancho, que a quantidade de alunos é menor. Mas assim, imagina com 70 alunos do Renato, onde é que eu vou prender aqui? E uma coisa é a seguinte, a gente montou, né, no caso eu montei o método em cima do material que a gente tem na sala de ginástica localizada. Na época não tinha. Eu continuo não tendo. Mini band, super band, eu trago os meus pro trabalho private, né? Mas não tem disponível para as alunas, né, das aulas regulares. Os slides a gente usa, né? Eu comecei a usar slides lá atrás, ninguém tinha, nem eu tinha. Então eu adaptava pro papel. Papel tem, né? Papel não falta. Até faltava. E o piso da sala é bom, né? O piso proporciona isso. Hoje em dia, quase todas a gente conscientizou das alunas terem seu próprio slide. E então o slide também a gente, né, sanou a necessidade, né, de tê-lo. Mas a polia, sim. A polia, para mim, o que poderia se aproximar mais, né, dando uma dica até para alguém que esteja ouvindo a gente, né, ser pioneiro nisso, fixar barras sobre cada fileira, né, imaginada, né, da ginástica. Mas mesmo assim, ia ter que ser uma aula, a gente ia ter que pensar numa estrutura de aula específica, porque aí você vai perguntar, mas tu vai botar os alunos para fazerem barra? Com o tempo. Cara. Com o tempo a gente bota, mas a gente... Bota. Mas a gente... prender elástico mas pra a gente, começar a fazer. Mas é exatamente isso que eu ia falar. A gente pode começar botando o elástico e botando elas para fazerem a puxada. Entendeu? Cara, através fixando... Uma das coisas mais surpreendentes que tem no cross é você ver uma menina que entra, que mal consegue se pendurar na barra quando ela entra. Consegue se pendurar. Força funcional. Ela se pendura e já não consegue. Cara, dá 1 ano de treino. E aí eu vou falar 1 ano porque é 1 ano mesmo. Não é... Você não vai sair de quem não consegue se pendurar para fazer barra rapidinho. Não vai. Mas dá 1 ano de treino, ela já tá lá fazendo barra durinha, fazendo 3, fazendo 5. É um ganho, assim, colossal. Com certeza. Eu, pegando um gancho na tua pergunta, né, em tudo que o Renato falou,
Eu vejo que, assim, na metodologia nós conseguimos manter os movimentos básicos com volume grande, que a gente se preocupa muito mais que com carga, mas com a intensidade que você vai entregar no treino, né, como um todo. E ter também aquele discernimento de abrir mão de algumas coisas. Assim, vamos ser sinceros, adução e abdução do quadril em decúbito lateral não vai fazer grande diferença se fizer uma série, 2 ou 3. E nós temos muitos treinos que nós colocamos série única. É aquele famoso tem só para dizer que teve. Uhum. O treino todo tem um volume, uma intensidade muito maior, e aí fez um trabalho complementar ali com a caneleira em decúbito lateral, que a gente fala, ó, é uma série única. Gera uma intensidade grande, aumenta o volume daquela série, mas não fica 3 séries. Eu não vejo dessa lado, forma. Eu não vejo dessa forma, né? O Felipe fala que, assim, antigamente era usado 3 séries de tudo, né? Aí para decúbito lateral ficava igual fritando bolinho. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, né? O que eu acho que a gente acabou fazendo? A gente somou as 3 séries do mesmo lado. E muitas vezes fica parecendo que é uma série só, mas são 3 séries compactadas com intervalo muito curto que vai gerar talvez mais intensidade do que 3 séries simples, alternando. alternando de um lado para o outro, entendeu? A gente gera intensidade sim, gera muita fadiga, né? Com apenas uma série, ou às vezes um drop, né? Eu faço muito drop, né, nesse trabalho de unilateral. Você falou muito que tem dificuldade de trabalhar unilateral no cross. Recentemente no curso, um aluno perguntou assim, o primeiro bloco é sempre bilateral e o segundo bloco sempre unilateral? O aluno que é um professor. O aluno que é um professor. Uma pergunta, eu até elogiei a pergunta dele. Porque foi uma observação legal que ele fez em relação à maioria dos Exato. Assim, aí eu fui analisar, quando ele perguntou, eu falei assim, cara, um percentual altíssimo dos treinos, né, é realmente assim, esse padrão. A gente faz um trabalho bilateral no primeiro bloco, que é o bloco principal, né, que a gente faz, tenta trabalhar todas as valências. O segundo bloco, que antigamente o pessoal chamava de glúteo, outros chamavam de trabalho de solo, né, a gente faz esse trabalho unilateral e muitas vezes, como a gente tem menos tempo, né, e uma carga reduzida, e a gente procura trabalhar bastante intensidade, pouco intervalo, né, então uma forma que a gente encontrou de fazer um trabalho completo e o aluno sair de lá realmente treinado e com a proposta que a gente deu para ele sendo cumprida. E uma coisa que, assim, fica muito claro para vocês, fica muito claro para a galera que estiver assistindo a gente, que é da musculação, do treinamento como um todo, mas que a gente procura cada vez deixar essa informação mais clara para a galera da ginástica. As cargas têm que variar para cada treino, para cada exercício. Você é quem vai controlar aquilo. Não existe essa do aluno já sabe, não, minha caneleira é de 10. Mas é para fazer o quê? Você vai fazer extensão do quadril em 4 apoios, com o joelho flexionado, com o joelho estendido, ou você vai fazer uma adução em decúbito lateral em cima do step? Então não tem. Tem pausa, não tem pausa? A velocidade então não tem, essa? O aluno não tem receita de bolo. O aluno antigamente perguntava mais, para quantas repetições? Aí eu falo assim, não se preocupa com isso não. Né? A gente, na metodologia, no curso, a gente diz que a carga está relacionada com o grau de complexidade do movimento. O movimento mais complexo tem cargas mais reduzidas. O movimento mais simples, cargas mais elevadas. Basicamente é isso. E a gente tem 5 variações de carga para halter. Para caneleira, até não sei se o Felipe já reparou. Sim, colocou uma extra leve agora. Isso, já então, criou uma sexta variação. A gente teria 5, tinha 5 variações de carga. Isso é até uma novidade, né? Que é a média, acima da média a gente chama de pesada, e acima da pesada, pesadona, o pesadão, que se for o halter. Para baixo, leve e levíssimo. E aí eu quis fazer um trabalho, né, para gerar um metabólico grande, aumentando o grau de complexidade, de propriocepção, e, enfim, de movimentos integrados. Numa aula de membro superior, eu mandei pegar uma caneleira extremamente leve. Aí eu chamei de ultra leve. Aí aquelas alunas que adoram pegar peso são 7. Eu falei, não. É 1 ou 2. Aí eu falei assim, essa carga é a única que eu vou pré-determinar a quilagem. Aluno iniciante, 1 ou 2. Aluno intermediária, 3 ou 4. E as avançadas, não mais do que 5 ou 6. Eu faço vista grossa para algumas que são ponto fora da curva, que pegam 7. Tem que jeguear, né? Mas se você vê o grau de complexidade que a gente utiliza para elas fazerem esses movimentos, não tem... a nomenclatura leve não se cabe, né? Porque o exercício não fica menos intenso ou mais intenso de acordo com a carga que elas pegam, ou com a orientação de carga que a gente dá.
é de acordo com o movimento que a gente faz. E a carga é apropriada de acordo com aquele movimento. No treinamento de força, o tradicional, hoje já se fala muito nessa distinção em intensidade de carga e intensidade de esforço. Isso. Então, a gente na ginástica, por a gente ter dificuldade, né, em elevar tantas cargas, a gente sempre mediu a intensidade de esforço. Mas é engraçado que a intensidade de esforço está mais relacionada com o ganho, especialmente hipertrofia, porque a intensidade de esforço se refere à quantidade de repetição que você tem em reserva, né? Então, se você vai fazer 30 repetições, mas em alta intensidade de esforço, sei lá, você conseguiria fazer 32, mas fez 30, tá maravilhoso. Né? E isso está mais relacionado com o ganho do que propriamente a intensidade, que eventualmente você pega uma carga que você vai fazer 10, só que você poderia fazer 18. A carga é maior, só que você ficou mais longe do esforço máximo. Então isso faz diferença pro treino. Você chegando... essa é uma coisa que a ginástica tem que usar muito, né? Imagino que use bastante. A gente usa bastante. Intensidade de esforço direto. E engraçado que eu falo por mim. Eu odeio intensidade de esforço elevada. Eu prefiro trabalhar com carga alta. É mais confortável. Carga alta, intensidade de esforço muito mais baixa. Não, Porque carga leve, tipo, se botar pra agachar, hoje eu fiz 8 repetições de agachamento, pra mim é aeróbio, cara. Fiquei tonto. Uma vez eu vi um relato de uma aluna... Passou de 6, já começa é cardio puro. A gente tem um treino, né, que a gente só usa barra, né, em alguns momentos, e um trabalho que usa muito tensão muscular, né? Isometria, movimentos mais curtos, trabalho dinâmico. Aí eu tenho uma aluna que ela pega bem pesado e ela falou pra mim assim, eu descanso na hora do agachamento. Ou seja, na hora que ela bota mais carga, né, sobrecarga, é a hora que ela descansa. Por quê? Naquele momento, eu simplifico o exercício, o volume ele tem que ser também um pouco limitado, até porque eu não tenho que pensar só na fadiga de membros inferiores. De membros inferiores. Desconforto da barra. Exatamente, o desconforto que a barra proporciona. A barra está apoiada sobre um corpo inteiro, né, uma coluna. Então, assim, a gente pensa nessas questões para gerar intensidade. Ela é tão bem treinada que, para treinar com carga, que quando vai para os exercícios sem a carga, pior. É onde ela sofre mais. Eu no meio de tudo que vocês falaram aí, teve uma hora que eu fiz uma perguntinha que eu fiz na hora errada, estava esperando uma pausa para fazer. Muito bacana, porque está tudo muito bem definido tecnicamente. Vocês falaram agora que é uma característica de professor, mas eu diria que eu tenho certeza aqui, mas seria pretensão, vou deixar vocês falarem. A percepção que eu tenho, então, em vez de falar que eu tenho certeza, é que está muito claro para vocês que vai além disso. E você deu um exemplo uma hora, que é aquela aluna que você ia acabar com o dia dela se você fizesse ela mudar de lugar. A percepção de quem eu mudo, quem eu não mudo, você já está muito além da parte técnica. E eu não tenho nenhuma dúvida, Renato e Felipe, que o sucesso de vocês, não só como professores do cliente final, do aluno, como professores de professores, formadores de profissionais, esse sucesso está associado a essa capacidade de lidar com as pessoas, a capacidade de entender o comportamento humano, a capacidade de se relacionar, que é tão importante no profissional moderno. O quanto disso vocês têm tentado levar para a formação de vocês? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que eu falei? Tem. Que senão vocês não estavam onde vocês estão. Não. Mas o quanto disso vocês conseguem, porque eu acho que isso é um desafio foda, porque ensinar a parte técnica, eu sei que é difícil, mas eu acho que vocês fizeram, a didática está tão amarrada, que eu acho que esse recado, esse espaço, vocês devem estar formando professores que têm a capacidade total de aplicar o método. Mas e lidar com as pessoas e ter esse feeling que você deu um exemplo bem legal? Isso a gente tenta sempre exemplificar no curso e falar com eles que, assim, em primeiro lugar, quem escolheu trabalhar com ginástica, educação física como um todo, mas ginástica mais ainda tem que gostar de pessoas. Não pode gostar de movimento só. Você não pode gostar de agachar e de fazer flexão e bíceps e snatch, tem que gostar de pessoa. Tu vai trabalhar ali, no mínimo por horário, com 30, 40, 50, 60, 70 mulheres falando ali com você ao mesmo tempo. Tem que gostar de gente. Quem gosta de gente, gosta de movimento, tem que saber se colocar no lugar deles. Renato começa a aula no primeiro dia de curso, primeira aula, ninguém na primeira fila. Aí todo mundo, só o professor, a grande maioria bem condicionado, vaidoso, forte, bonita, estaradas. Ninguém na primeira fila. Mas por quê, professor?
A primeira fila, assim como vai ser na turma de vocês no dia a dia, tem que ser pessoas que tenham capacidade de executar e servir como referência visual para quem está atrás. Então, nós temos os... Isso foi difícil na primeira turma, 2017. Agora, nós já temos os professores que já fizeram, que estão retreinando. Aí, esses caras vêm para a primeira fila. Pô, mas lá no dia a dia eu vou chegar tirando a minha aluna? Não. Você começar num lugar novo é difícil, né? Você entrou num lugar que tinha um outro professor, você chegou lá, é difícil. Mas a tua turma já tem uma galera que tem costume de treinar ali na frente e a gente tem que ter esse feeling, a gente procura falar isso com os nossos professores. Toma cuidado como você vai abordar, não é tirar, é sugerir. Chega uma aluna nova na minha sala, às vezes acontece. Entrou antes, acabou uma aula, a professora deixou a porta aberta, a aluna entrou, foi lá. Botou um colchonete na primeira fila aí. Ela paga a mesma mensalidade que todo mundo. É teu primeiro dia? Posso te sugerir uma coisa? Pega uma referência visual aqui, ó. Fica atrás dessa aluna, você vai sempre copiar o que ela está fazendo. E a gente exemplifica isso no curso para os alunos e coloca eles. Aqui vocês são alunos. Então, ó, na frente é quem já faz ou quem já fez um outro curso. Quem já faz regularmente a aula e quem já fez um outro curso. Para quem está chegando hoje, você pode saber tudo de fisiologia, de biomecânica, de treinamento, mas na aula nós criamos códigos de comunicação com os nossos alunos, porque eu não vou descrever o maior alongamento do mundo, ou vai para uma prancha ventral, prancha alta, avança o pé ao lado da mão, faz uma rotação, e não vou descrever isso, a gente tem um código, a gente fala, ó, avança com rotação. E aí o cara que está lá novo, peraí, como é que é? Ele tem uma referência visual. Aí quando o professor, no curso, ele se posiciona como aluno, ele entende que, Renato, mega criativo não só porque ele faz, mas para dar nome para algumas coisas, que tem movimentos que não tem um nome já pré-definido. A gente cria um nome, um código ali para aquela modalidade específica. Aí quando ele fala no curso, a primeira turma toda já sabe, a primeira fila toda já sabe, já faz. E o cara que pode saber muito e até ser, talvez depois se destacar e ser até melhor do que aqueles ali, naquele momento ele é iniciante. Quando ele se posiciona como iniciante, ele chega na academia lá na segunda-feira entendendo como é que ele vai atender ou não as alunas dele. Eu acho que o Felipe detalhou bastante, né, sobre como a gente trabalha, né, no curso. E o que a gente tenta levar para o curso, e tenta mesmo, se você perguntar para mim quantos cursos de ginástica eu já fiz, eu vou dizer 0. Nunca fiz um curso de ginástica localizada, né? Porque na minha época, assim, eu lembro que o meu professor que me levou para a ginástica, né, que é o Cid Queiroz, eu falava para ele, pô, Cid, vai ter um curso tal, ele faz aula. Esquece o curso, faz aula todo dia, pratica. Então eu me dediquei muito mais à prática da modalidade do que fazer os cursos. E depois eu fui analisar alguns cursos, né? Eu não fiz o curso, mas dentro de palestras eu vi alguns professores que eu saí de lá mais conhecendo dele, porque o cara é bom, né? O cara tá aí falando na frente, o cara ele é bom. E o cara às vezes tem a necessidade de falar que ele é bom pra caceta. E eu falo pro Felipe, falo isso nas turmas, que eu tento entregar para elas, para as turmas que eu estou me referindo, o que eu aplico hoje. Exatamente a mesma aula. Eu não vou entregar o que eu fazia 5 anos atrás, nem 1 ano atrás, nem 1 mês atrás. É o que eu faço hoje, o melhor que eu tenho hoje. Né? Então, assim, a gente se dedica a levar toda a nossa realidade do dia a dia para dentro do curso. O curso é predominantemente prático. Ele tem um embasamento teórico que o Felipe monta que, para mim, é espetacular. Ele descreve toda a nossa prática, né? Então, tudo que a gente aplica, desde a parte de fisiologia, biomecânica, montagem de treinamento, mas também nessa questão de posicionamento perante o aluno, né? Eu lembro que antigamente os professores arrastavam as alunas. Não vai ficar na primeira fila não, vem para trás. E aí o impacto que você vai gerar na vida daquela pessoa. Aí você tem que pesar, né? O quanto que aquilo ali é benéfico ou não. A orientação que a gente dá é justamente essa, né? É chegar para o aluno e orientar. O aluno entender, o aluno iniciante, ele não sabe o que vai acontecer ali. Ele não sabe de nada. Ele chegou cedo, vai lá para frente, fazer aula igual todo mundo. Aí a gente vai para lá para mostrar para ela que ela vai render. Normalmente eu tento mostrar para ela que para ela vai ser muito melhor ficar atrás. Que ela vai ter uma referência. Porque, assim, eu tenho a tendência, eu tenho uma frase também que fala assim, o aluno pensa nele e a gente tem que pensar na turma, né? Aí eu vou para ela pensar nela.
Porque se você tentar fazer ela pensar na turma, ela vai cagar para mim. Né? Eu falei assim, olha só, para você vai ser muito melhor ficar atrás dela, porque ela sabe tudo, ela quase não para, e quando você tentar entender o que eu estou falando, ela já entendeu, já executou, e é muito mais fácil você copiar olhando do que ouvindo. Ah, tá. Vai ser melhor para você. Aí ela vai. Entendeu? Como na verdade eu estou pensando na turma. E eu tenho uma missão eu citei ela outro dia, essa semana até, que vai muito de acordo com o que a gente está falando. Eu, quando eu fiz o treinamento da Companhia Atlética, quando veio para cá, né, 21 anos atrás, eu era estagiário, e eu vi que a Companhia Atlética tinha uma missão que ficava estampada, nem sei se ainda fica, né, estampada ela Missão da empresa. Missão da empresa, como se fosse um outdoor, né, não é um outdoor porque é dentro da academia, né, mas um painelzão. E eu lembro até hoje da missão da Companhia Atlética. E eu demorei alguns anos para montar a minha missão que eu levo para dentro do curso. E é bem simples. Quando eu aprendi, monta a sua missão. Aí as pessoas faziam textos enormes, né? Não, tem que ser curto. Então, a minha missão como profissional de ginástica, de WorldFit, como treinador de profissionais de ginástica, é fazer com que as pessoas saiam da minha aula melhores do que entraram. E isso não tem nada a ver exclusivamente com estética, né? É uma coisa muito mais, né, global, né? Sim, perfeito. Então, às vezes eu vejo alunas chegando na minha turma sisudas. Bom dia, bom dia. E quando sai, tchau, professor, obrigado. Assim, tu vê que mudou. Alguma coisa mudou nela naqueles 40 minutos, 45 minutos que ela ficou ali dentro. Perfeito. Eu tenho mais 2 perguntas. Eu tenho mais uma. Faz a sua, faça a minha. Na verdade, uma é uma observação e aí um comentário de vocês. De tudo que vocês falaram e já do que eu já vi, eu não sei se isso é um dos segredos do sucesso, mas normalmente quando alguém cria alguma metodologia e tal, que é diferente do que acontece no CROSS. O CROSS é parecido com o que vocês criaram. Tem gente que faz um curso e fala assim, pô, só pode treinar do jeito que o meu curso, não posso fazer nada diferente. Sabe aquela coisa de tu vai e passa o final de semana estudando uma coisa e tudo que era feito é ruim. Esquece tudo para trás. E, na verdade, a gente sempre fala isso aqui e vocês falaram isso repetidas vezes, não é isso, né? Você vai beber de um monte de fonte e daquilo que você bebeu, você vai falar, pô, o que dá para eu fazer aqui? Pô, o cara vai lá, faz um curso de LPO, vai falar, pô, cara, não dá para fazer um snatch completo aqui porque a turma é apertada, a galera vai fazer um snatch, se agachar, pode cair com a barra, não posso fazer com muito peso, então, cara, não vai dar para usar. Mas o que dá para usar? Pô, dá para usar uma puxada do snatch? Pô, talvez dê para usar. Então você vai adaptar e vai colocar dentro da sua metodologia, né? Então, a minha percepção é que uma grande parte do sucesso da metodologia também é de entender isso e não ficar naquela coisa exclusiva de, sabe, o cara aprendeu kettlebell, é tudo kettlebell. Aprendeu TRX, é tudo TRX. E quando essas coisas são ferramentas. Isso, na verdade, eu queria um comentário de vocês sobre se acharem que vale. Sim, eu acho que você citou o CROSS anteriormente, como nós viemos do esporte, eu parei uma vez para analisar e pensei assim, cara, o fitness é a única área que não faz educativo. O cara chega na academia, copia e cola quem está na frente já faz completo. Você entrou aqui atrás, não sabe agachar. E o CROSS, quando chegou, eu falei, cara, os caras param para ensinar. Tem educativo para melhorar a técnica para fazer. Por que nós não podemos ter educativos dentro da nossa aula? E aí um exemplo que você citou, o snatch. A gente começou o snatch, não era com PVC, mas com cabinho, com bastão de madeira. E usado na nossa aula como educativo e às vezes também como metabólico, fazendo várias repetições com aquela carga baixíssima, mas o cara aprendendo aquela técnica para depois... Refinando o movimento. Refinando para ele começar a fazer, quem sabe, um dumbbell snatch, que aí tá mais próximo da realidade. Eu tenho um halter na sala. Aí com o halter, talvez ele faça melhor do que com a barra. A gente começou a botar educativos. Educativo de dobradiça de quadril. A gente faz na aula sem falar para o aluno que é educativo. Tem na nossa metodologia, você vai posicionar o bastão assim, faz a dobradiça de quadril aqui, para o cara depois melhorar aquela dominância quando ele vai fazer um stiff. Perfeito. Isso, assim, veio porque a gente olhou e falou, cara, a ginástica não tem educativos. O cara já chega primeiro dia, faz aula pronta, tá copiando todo mundo. Então, e se todo mundo fizer educativo?
para quem já é primeira Serve fila. de aquecimento. Serve de aquecimento, Perfeito. serve de preparação, para quem chegou agora tá aprendendo. Ó, aquilo que você fez lá no início da aula com bastão, vamos tentar fazer agora com a carga? Tudo bem. A progressão dentro de uma mesma aula, talvez ela não funcione tão bem, mas a progressão em diversas aulas, daqui a pouco aquele cara está executando melhor do que aquele modelo de aula que nós dávamos há 20 anos atrás, que já ia direto para o movimento completo. Aí, Renato formou em 2004, 2002, 2003. Eu formei em 2000. Nós somos da geração que tudo era proibido, né? Não pode, não pode, não pode, não pode. Cara, vou dar aula de quê? Não pode fazer nada. Daqui a pouco tá quase proibido andar. Aí daqui a pouco a coisa mudou. Liberou, pode tudo. E aí, qual o melhor caminho? A gente buscou trazer educativos para dentro da aula de ginástica. A gente usa no curso, né? A gente usa o termo ferramenta. O que a gente oferece para eles é uma caixa de ferramentas, né? Desde as questões físicas, fisiológicas, biomecânicas, até a musicalidade. Eu acho que a base da metodologia da ginástica, localizada ou não, é a musicalidade. Se o aluno não conseguir trabalhar todo aquele conhecimento fisiológico, anatômico, biomecânico que ele tem dentro da cadência da música, está faltando para ele a ferramenta principal, que talvez é que ele mais subestime. Então, assim, você falou, esquecer tudo? Jamais. Muito pelo contrário. A única coisa que a gente pré-determina é a questão do ritmo, a musicalidade. O resto vai servir para agregar, né? Todo o conhecimento que o professor tem, ele vai, depois que a gente falou lá atrás, ele não tem que aprender somente, ele tem que entender. Sim. Se ele entender, ele vai fazer isso. Pô, se não dá para fazer com a barra, eu faço com PVC. Faço com dumbbell. Não tem um kettlebell, dá para fazer com dumbbell. Então, assim, a partir do momento que ele entende a metodologia, cara, ele abre um leque de trabalho bem significativo. E complementando só isso que você falou, a metodologia, como você falou, não tem que ser na íntegra, amarrado do jeito que a gente entregou. E lá em 2017, 2018, quando a gente começou um pouco, assim, primeiras turmas, e começamos a fazer um pouquinho de barulho nesse mercado, algumas pessoas costumavam nos apresentar como assim, o método Fit, o cara que está revolucionando a ginástica. Eu nunca gostei desse nome de revolucionar, porque revolução dá a impressão que você rasgou tudo dali para trás, está começando do zero. Não, não é revolução, e longe de mim ser pedante ou me achar importante, mas é evoluir. Evolução no sentido de melhorar. Eu não vou revolucionar, abrir mão do que eu fazia até me associar ao Renato, mas eu quero evoluir o meu trabalho, melhorar daqui para frente. Fazendo o quê? Bebendo em diversas fontes e trazendo para dentro do nosso trabalho. Perfeito. Beleza. A mim parece, quando eu falo que a mim parece, é porque longe de mim querer determinar o que é o mercado. Mas hoje, a visão que eu tenho é que um profissional moderno é um cara que tem um domínio bom da parte técnica, mas tem uma capacidade em outras mais generalistas, eu dizer, e dentro dela está a capacidade empreendedora. E eu visualizo aqui vocês como bastante empreendedores, porque vocês criaram um produto, vocês estão vendendo esse produto, vocês são professores, mas vocês estão vendendo um produto, os professores estão comprando, estão atingindo mais pessoas, tudo que é uma beleza na minha visão, que eu acho Sim, é maravilhoso para o mercado, maravilhoso para as pessoas, que realmente faz melhorar a vida das pessoas. Como é que vocês se veem hoje em relação a esse papel? É o gosto de ser o professor, de ir lá dar aula? Tem essa veia mesmo consciente? Porque às vezes a gente faz meio que sem querer. Eu costumo falar com o meu sócio, o Marcão, lá na MCP, que a gente fez a faculdade junto. Eu falei assim, nosso primeiro ato empreendedor foi a faculdade, porque a gente não tinha o dinheiro para fazer a faculdade. A gente arriscou um dinheiro que a gente não tinha sem saber o resultado no final. E eu lembro no 6º, 7º período eu falando, cara, tá acabando, e agora? O que a gente vai fazer? Será que vai ter o retorno dessa porra? Dava um medo, cara, danado. E vocês estão fazendo isso, já formados com tudo que eu já falei. A visão é, sou professor e sou empreendedor também, ou meu negócio é dar aula e dando aula tá acontecendo Porque essas duas coisas não se separam, eu acho que não se separam. Mas eu queria entender a visão de vocês, como vocês se sentem no meio desse processo. Então, eu comecei fazendo isso, né, de uma forma muito intuitiva, né? Aí, uma vez me perguntaram, qual a tua maior motivação? Até numa caixinha de perguntas do Instagram, qual a tua maior motivação? Eu botei que era a minha família, hoje. Mas lá atrás, eu tinha já
um certo destaque, não vou nem falar sucesso, mas eu tinha um certo destaque dentro das minhas aulas, dentro da academia na qual eu trabalhava, e eu tinha duas coisas em mente, né? Uma é, isso tudo pode acabar. Se o dono da academia simplesmente fala assim, ó, cara, meu amigo, professor tal, vai assumir tuas aulas, pode ir. Naquela época, eu não tinha certo para onde eu iria. Hoje, ninguém me manda embora da Bodytech. Ninguém me manda embora da Bodytech. A gente é parceiro. Porque eu conquistei isso. Então, assim, eu faço eles perceberem que o meu valor agrega-me muito. E eu também não faço subir a minha cabeça. Eu tento fugir do status de estrela, né? Mas a motivação de que isso tudo possa acabar sempre me jogou para frente, né? Então eu ficava pensando assim, cara, a minha sala tá cheia, mas eu quero atingir, para eu ganhar mais, para eu prosperar, eu tenho que atingir mais pessoas, né? E além disso, eu queria ter certeza de que eu, não estando presente, eu conseguisse ser remunerado por isso, né? Então as coisas aconteceram de uma forma muito intuitiva, né? Eu lembro que no início eu tinha vontade de abrir um negócio. Eu lembro quando surgiu aqueles iogurtes, né? Eu conheci a dona da marca mais famosa, ela era uma amiga dos meus pais, e eu falei, pô, vou abrir uma loja dessa parada, porque sim, é uma forma de eu ter uma renda ali, sem estar trabalhando, mas enfim, eu não tinha a menor ideia do trabalho que aquilo ia me dar. Quando eu tive ideia do custo, foi quando eu desisti. Então eu fui através do meu trabalho, da minha habilidade, moldando possibilidades, né? Então, assim, através do Felipe, a gente criou um curso onde eu tenho hoje uma renda que agrega muito a minha... Hoje eu tenho uma valorização dentro da empresa, a Bodytech, muito grande, né? Que eu sirvo de referência para muita gente, e eu acho que tem que ter essa referência. Mas eu não me contento só com isso. Até porque, tipo assim, eu posso, daqui a pouco, eu vou envelhecer. Eu vou envelhecer e vou querer trabalhar menos. Talvez eu não agrade tanto ao público que está chegando por aí. Então, assim, tem que pensar em outras coisas. Hoje a gente tem o curso de certificação, eu tenho uma marca de roupa de ginástica. Outra coisa que eu linkei, né? O curso foi eu e Felipe. A marca de roupa de ginástica, minha esposa, ela trabalhava no mercado de moda. Eu falei assim, cara, eu tenho uma clientela aí que só se veste com roupa de ginástica. Por que não criar uma marca de roupa de ginástica? A gente se juntou, uma outra sócia, e criamos uma marca de outra ginástica. E essa é a famosa renda passiva. Sim. Porque eu divulgo a marca, elas vendem, e eu recebo praticamente sem fazer nada. Ou melhor, fazendo o que eu já fazia. Isso. Né? E depois da pandemia, aí veio o pulo do gato para a gente, né? Que foi o treino online, que para mim é o futuro. Hoje, assim, quando estava na pandemia, aí eu estava tendo um maior faturamento que eu já tive na minha vida. Talvez, não é mais. Hoje eu já faturo mais do que eu faturava na pandemia. Mas eu estou dando aula só online. Então, se você otimizar, eu trabalhava muito menos, né? Aí as minhas alunos ficavam assim para mim, Renato, quando a academia abrir, você vai voltar? E eu consegui entender que se eu não voltasse, elas não iam ficar treinando comigo online, porque é um público diferente. Sim. Então eu falei, não, gente, eu vou voltar. Aí me perguntaram, mas por que você voltou? Primeiro, porque foi por estratégia, para não perder o público que eu tenho presencial, que estava numa condição online imposta, Sim. Né? E porque eu gosto ainda de estar ali. Eu gosto da energia, eu gosto do calor, de estar ali na sala de ginástica, interagindo com as alunas e tal. Mas o boleto motiva muito mais, né? E hoje, o meu público online, ele tem um perfil completamente diferente, né? Então, assim, eu continuo acreditando, pensando lá na frente. Eu estou falando de coisas lá atrás. Mas hoje, eu olho para frente e eu vejo minha receita online, minha receita passiva tem que gerar em torno de 80% do total. Para que eu possa ter 20% aí trabalhando tranquilo, sem me preocupar se eu vou continuar ou não, se eu estou envelhecendo ou não, se o público está renovando ou não, se eu vou continuar motivado para estar lá ou não. Eu acho que isso vai até me deixar mais tranquilo para trabalhar melhor. Perfeito. Eu me tornei um pouco mais empreendedor graças a ele. Acho que o único empurrãozinho que eu dei na vida
empreendedora dele foi no início da pandemia, que uma vez eu fui na casa dele de máscara, face shield. Falei, cara, começa com online, tu tá perdendo dinheiro. Se eu tô fazendo dinheiro, você tá esperando o quê? Aí ele foi um pouquinho depois, né? Quando entrou a pandemia, eu já tinha lançado um produto online que era muito verde, digamos assim, que eu deixava disponível e dane-se, né? E eu tirei férias. Fiquei sem fazer nada, quer dizer, fiquei me dedicando mais à minha família. Não foi tanto por acomodação, né? Foi até por necessidade. Meu filho é autista e ele precisa muito da minha atenção. E ali foi uma ótima oportunidade de eu estar presente com ele, levava ele pra praia, não tinha ninguém na praia. Enfim, só que realmente estava deixando um dinheiro na mesa muito grande, né? E aí o Felipe, né, deu esse toque, eu amadureci a ideia na minha cabeça e criei um produto diferente do que eu já tinha. Tanto que o que eu já tinha, ele já foi extinto, né? E hoje o produto que... Quer dizer, o produto, eu posso dizer que ele foi amadurecendo, que na verdade ele nem é igual o que a gente fazia na pandemia, que era online, que era ao vivo, né? O que eu vendia na pandemia era um treino ao vivo. Hoje não é mais ao vivo. A gente grava, disponibiliza numa plataforma e as alunas fazem o horário. Fazem de acordo com a conveniência. É engraçado, Felipe. Eu olho você muito mais empreendedor do que você se manifestou aqui. Não sei se você tem essa mesma visão, Pedro. Muito mais, assim. Até de procurar. Acho que você é o cara, a chama empreendedora tá muito forte aí, talvez mais do que você tenha percebido. Então tudo bem que você não precisa perceber o que você está fazendo, isso é o que mais importa. Botar em prática, botar em ação, isso você está fazendo muito bem. Bem legal a história, Pedro. Muito, já estamos no avançado. A minha pergunta deixa para o off. Eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho de onde as pessoas encontram vocês. Depois seria legal dar o link, se vocês tiverem algum link para a gente. Tem alguma coisa que a gente possa botar na descrição para as pessoas que estão assistindo já acessarem. Sim. Não estou falando do Instagram, não. Estou falando do curso. A página, o Instagram está curso, aparecendo aí o nome de vocês. A gente tem um curso online, né, que a gente... O nosso Instagram já está aparecendo, mas tem um Instagram que é importantíssimo, que é Método Wolfit. Por que esse Instagram Método Wolfit? Porque a página oficial, lá você fala não só com o Gustavo, mas com o marketing, o suporte, tem uma equipe, e aí tem toda a venda do curso através dessa página, né? As outras vendas são para quem já fez o curso, na verdade, que a gente tem um programa de educação continuada, né? Consegue colocar para a gente aí rapidinho, Fábio, isso na tela, o método Wolfit ou é um tudo F junto. 2F. 2F. Já fica fácil, né? Método Wolfit, mas o Fábio bota ali para gente. Isso. Obrigado, Fábio. Você não faz a sonoplastia, mas faz a edição ao vivo. Porque muito bom. O curso ele é dividido em um módulo online. Wolfit como? É lobo, em inglês, né? Wolf e fit. As duas palavras, assim, completas, mas juntas. Wolfit. Método. Os dois método @ método Wolfit. Isso. E o Instagram qual é? É esse mesmo. É esse. @ isso aí. Online tem suporte para comprar, adquirir o curso online, se inscrever para os cursos presenciais, e nós ainda temos, depois que as pessoas realizam os cursos presenciais, que requer, obviamente, um investimento muito maior, quando a gente pensa em montante de dinheiro, uma coisa que é irrisória, vou botar aí, menos da metade de uma hora aula de personal, que é um programa de educação continuada, que a gente tem, como existe para alunos o treino online, tem o programa de educação continuada para o cara que está lá em outra cidade ou em outro país. Pô, quero ver a aula Burning Leg da semana 2, segunda-feira. Como é que essa aula está agora? Porque eu fiz o curso já tem 8 meses. Exato. O cara vai lá e tem um acesso total nessa plataforma entrega da aula gravada. O melhor o que a gente está aplicando naquele momento. Né? Aí o cara Como está em constante evolução. Exato. Quando o cara faz o curso, ele recebe a aula que eu dei semana passada. Né? Só que daqui a 6 meses, essa aula teve muitas modificações, porque a cada ciclo ela tem alguma modificação, alguma progressão. E ele fica desatualizado. Ele fala, pô, eu sou certificado e a aula que eu tenho é completamente diferente da que está disponível, né, na plataforma. Então a gente tem esse programa de educação continuada para que o aluno receba toda a atualização, todas as atualizações que a gente faz. O aluno, o professor. Aluno, professor, E o aluno que quer treinar com vocês, quer fazer a aula de ginástica de vocês presencial online, onde eles encontram vocês? No Instagram também? No Instagram, para ter um contato com a gente, nós temos cada um a sua plataforma online.
Mas acho que o Instagram é o melhor caminho para entrar em contato com a gente. Tem lá o link também para venda. Você também tem um link, né? Tem. Que já direciona direto para a plataforma. E quais as unidades que vocês dão aula? Eu trabalho na Érico Veríssimo, nos horários 7 da manhã. Bodytech. Bodytech, Érico Veríssimo. Sempre Bodytech. Só presencial, eu sou Bodytech. 7 da manhã, 9 da manhã e 19h15. E no Shopping Leblon, unidade Bodytech Shopping Leblon, no horário de 11h30. Felipe. Eu tô nas unidades Bodytech Leblon 3, que é a Ataúfo de Paiva 467, no horário de 19 horas. E na unidade Jardim Botânico, 11h15 e 1h15 da tarde. Todos os dias? Todos os Isso dias. que eu ia falar. Lembrando que, assim, a gente trabalha de forma linear, né? Uma coisa que até a gente brigou muito lá no início, né? Quando eu e o Felipe, a gente se encontrou, eu falava assim, gente, eu acho que o método funciona melhor do jeito que eu trabalho, que é de forma linear, pelo contato com o aluno diário e tal. E eu sempre briguei com todos os professores para que eles fossem lineares nas academias dele. Mas o cara fala assim, pô, mas eu vou para a unidade para dar uma aula. Às vezes é. Eu faço isso, né? Eu vou para o Leblon para dar uma aula, eu volto para Érico Veríssimo. Todo dia para dar uma Todo aula. dia à noite para dar uma aula. E eu não tô nem um pouco infeliz. Tá bom, né? Tá bom. Eu tô E o achando mercado ótimo. tinha muito essa cultura de não, vai segunda, quarta e sexta para dar 2 aulas. E terça e quinta você vai para um outro lugar. E assim, até por uma questão de organização da empresa, era difícil de conseguir. Com o passar dos anos, a gente conseguiu. Hoje em dia, nós temos vários professores lineares. Né? E são os cases de sucesso. Não, os cases de sucesso, todos são lineares. Eu abri mão de unidade que eu dava aula. Hoje eu só posso falar terça e quinta. isso. Hoje eu posso falar que todos, porque o Felipe, durante muito tempo, ele ficou preso a uma turma, que ele era uma turma muito antiga, de terça e quinta, não sei o quê. Eu falava, Felipe, tudo bem, eu entendo, tal, mas aí, assim, hoje ele brigou. Primeiro ele entendeu uma turma na cabeça dele, brigou e botou em prática, e ele vê hoje que realmente não é uma receita de sucesso, mas é uma coisa que a gente vê nitidamente que funciona. Tem um contato todo dia, né? Tem aquela parte da relação interpessoal com o cliente, aumenta a nossa capacidade de retenção, aumenta a produtividade, indiretamente aumenta nosso poder de negociação. Seja não só na empresa que nós trabalhamos, mas qualquer lugar. Quanto mais pessoas nós impactarmos, maior a probabilidade de ser melhor remunerado. Exatamente. Show de bola. Perfeito. Pedro. Bom, cara, só agradecer demais a vocês. Deram uma aula do método. Bate-papo incrível. Incrível. Foi legal. Pô, sobre mercado, sobre tudo. Tô muito feliz com a participação de vocês e de coração agradecer mesmo muito a presença. Não, a gente que agradece, né? Eu fico feliz com o resultado do podcast e normalmente eu fico preocupado, né, com o sucesso de tudo que a gente vai se meter, mas eu e o Felipe, eu costumo falar que as pessoas gostam de acreditar muito o Wolfit a mim e tal, mas o Wolfit não existiria sem ele, né? Eu gosto sempre de agradecer a ele em todas as oportunidades que eu tenho, e eu falo que a gente tem um entrosamento muito grande, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, não sei se era um podcast, uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, que ele falava que a melhor tabelinha que ele teve foi com o Alex, né? Que ele falava que é só 25 centavos. Vocês viram isso? Eu vi. Porque sim, é uma forma dele dizer. Muita gente não deve ter entendido isso. Mas eu entendi na hora e lembrei do Felipe. Né? A gente falava assim, cara, só da gente se olhar, só da gente se mexer, a gente já sabe o que o outro quer dizer. Né? Às vezes ele começa a falar, eu já sei o que ele quer dizer, então eu me poupo de falar determinadas coisas. Enfim, então uma pessoa só não existe para chegar em lugar nenhum. A gente é uma dupla, um time, e um time que está ficando cada vez maior. Bacana. Tem uma frase do Renato que é muito legal, que ele falou já em alguns cursos aí. O legal do podcast agora é alcançar outras pessoas e alcançar quem ainda não fez o curso. Porque quem está fora, muitas das vezes que chega, faz uma crítica ou isso, aquilo, e o Renato sempre falou, ele falou, cara, o Felipe fala melhor daquilo que eu faço. Ele diz que eu tenho o poder de falar melhor do que o que ele faz. E eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. A minha função ali no curso é exatamente pegar isso, nós estudamos e formatamos e criamos um produto. Ok, ele é o garoto propaganda, ele é a mente idealizadora e eu sou quem vou levar aquilo para os profissionais para que eles cheguem lá na ponta com os clientes dele, fazendo aquilo que ele idealizou da melhor forma possível. Então, só agradecer o convite de vocês, a oportunidade de poder capilarizar essa informação aí, né? E colocar abertamente fora do curso um reconhecimento que eu já sei que ele tem por mim, mas que muitas das vezes quem olha de fora não tem. Muito bem. É isso. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Obrigado você. Para quem assistiu até aqui, brigadaço.
esse papo excelente. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. Compartilha com os amigos, manda para todo mundo que vai curtir muito. É isso. Vai no aviãozinho, dispara. Faça isso tudo, por favor. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço. Obrigado.